Essa noite ela é uma noite muito especial. Nós somos em festa. Em festa porque não apenas essa data que o comércio se apossa, a sociedade se apossa, a escola, tem toda uma proposta por trás da Páscoa. Eu não quero hoje fazer nenhum estudo bíblico sobre Páscoa, tentar trazer aqui para você algum confronto acerca do coelho, que não tem nada a ver, símbolos que pagões que entraram e começaram a ser conectados à ideia da Páscoa. Eu quero olhar a Bíblia com você. Te convido aí, você que trouxe sua Bíblia, Êxodo 20, versos 1 e 2. Não é apenas porque estamos na Páscoa que falaremos dela, mas o fato de nós estarmos nesse tempo onde se comemora a Páscoa, por muito já se perdeu, né? Muito tempo já se perdeu a tradição cristã acerca da Páscoa. Só que a Páscoa ela não nasce numa tradição cristã. Ela nasce a partir da tradição judaica. Antes de ser cristã, a celebração da Páscoa ela é totalmente judaica. E existem muitos princípios. Deus ele não deu essa celebração para um povo. Ele deu a celebração da Páscoa para o povo judeu. E depois, no meio da celebração da Páscoa judaica, o Senhor Jesus ele morre e ressuscita. Então, com isso, essa Páscoa, essa celebração, ela passa a ser algo para nós também cristãos. Estamos juntos? Amém? Eu só estou querendo introduzir para que todos entendam. Páscoa é totalmente judaico e totalmente cristão. Nessa noite nós falaremos um pouco disso. A você que não tem Bíblia, não tem problema, acompanhe conosco, sempre vai estar aí projetado para você. Vamos ler. Então, Deus falou todas essas palavras. 2 pontos. O que ele falou? Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mais uma vez, Senhor, fala no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aqui é o momento onde Deus vai dar aquele famoso 10 mandamentos. Você já deve ter visto algum filme, alguma história acerca do povo de Israel, de Moisés. E você viu ali, você conhece essa parte onde Deus ele vai apresentar 10 mandamentos, 10 mandamentos principais que vão nortear ali o relacionamento de Deus com o povo de Deus. E aqui, onde você acaba de ler comigo, Deus inicia para falar dos 10 mandamentos, falando que então ele é o Deus, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor, fui eu que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Deus ele se apresenta como um libertador, ele se apresenta como um libertador que pegou pessoas escravas, trouxe elas para o seu relacionamento, só que agora, nesse momento onde ele vai revelar o que ele espera desse povo, pelo menos de uma forma resumida, ele vira e fala assim: eu sou o seu novo dono. A gente poderia pegar essa frase toda que lemos, do verso 2, eu sou o Senhor, o seu Deus, tirei da terra do Egito, da casa de servidão, e a gente poderia traduzir como: eu sou seu novo dono. Vocês têm um novo Senhor, alguém que vocês pertencem, vocês não pertencem mais ao Egito, o Egito não mais governa sobre vocês, aquela tirania e aquela escravidão que vocês possuíam, que eles possuíam sobre você, esse direito que eles tinham, eles não têm mais. Então, falar de Páscoa, literalmente, esse é o meu tema, seria o mesmo que falar a maneira como Deus pôs o seu povo em liberdade. Para você que hoje não tem tido uma vida livre, para você que talvez até é cristão, mas tem tido uma vida escravizada, você sente que não é uma opção moral os seus pecados. Você já conseguiu entender que algo te prende, não é voluntário, é escravidão. Não há outra opção. Você se sente preso. Que bom que você vê esse lugar. Que aqui é um ambiente de liberdade. E Deus não instituiu festas para a gente poder dançar, pular, se divertir. Deus instituiu festa para que no meio da celebração a gente encontre um ambiente de memória, para que a gente possa lembrar o que já foi liberado. Então, sobre a Páscoa e seus significados, foram liberados muitas coisas, e eu quero acessar com vocês
e tentar hoje pegar a sua fé e falar assim, então é isso que nós estamos celebrando? É isso. Eu quero que você esqueça do chocolate, coma quando chegar em casa, mas esqueça agora do sabor dele. Esqueça do coelho, que você viu tantas crianças passando com as orelhinhas feitas na escola. Eu quero que você hoje acesse comigo o poder que tem esse tempo, essa festa, essa celebração. Em Êxodo 12, apenas anote, você tem detalhes. Eu quero te apresentar esses detalhes, é sobre eles que eu vou falar. O que acontece com o povo judeu? O povo judeu entra no Egito, deixa eu te contar uma coisa aqui, de forma convidativa, não foi pressão, eles não entraram fazendo guerra, eles não bateram lá e falaram, a partir de hoje esse ambiente aqui é nosso. Não. José é vendido pelos seus irmãos, resumidamente, e então, por meio de José, depois dele liderar o mundo naquela fome mundial, o mundo começa a vir ao Egito para ter alimento, e então o pai de José, Jacó, ele também faz essa mesma peregrinação. O mundo estava peregrinando, se não para morar lá, para se vender para o Egito. A Bíblia diz que o mundo se tornou escravo do Egito, porque as pessoas começaram a levar os rebanhos, começaram a levar as coisas que possuíam, tudo em troca de comida. E, de repente, eles se veem sem nada para trocar por comida, e a coisa pegando, 7 anos, lembra? Os 7 anos de vacas magras, começou. Aí eles estão vendendo, foram vendendo. Por último, eles falaram, não temos mais nada, a gente pode se vender, pode vender a nossa terra. Então, por meio disso, José, literalmente, ele administra o mundo. Pensa aí, um líder mundial. Agora nós temos um líder e o seu pai vai entre eles, tem aquela reconciliação entre os irmãos. Meus detalhes não estão nisso, então por isso que eu estou passando. Se você que souber da história, me perdoe. Não é, meu papel não é narrar, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. E temos bastante coisa ainda hoje. Então o que a gente precisa entender? Naquela caravana dos seus irmãos, o povo de Israel, José toma de volta um contato com seus irmãos, sabe do seu pai, chama o pai para ali e de repente Faraó se vê convidando o povo de Israel para entrar. Entram 70 pessoas e eles estão agora morando no Egito. Convidados, são convidados. É igual se o nosso país hoje convida alguém, né? A gente sabe da Venezuela que passa tanto a situação aí. E de repente a gente chama os venezuelanos, 70 venezuelanos, é tudo que restou, vamos supor que fosse assim. E nesses 70, o que acontece? De repente vai morrendo a geração que conhecia José, vai nascendo outro faraó, e o povo agora passa a ser um perigo. Porque o povo de Israel se multiplicou de forma absurda, a terra foi cheia deles, eles começam a ver a coisa ficando numa proporção, os egípcios começam a temer e falam, a gente tem que começar a fazer alguma coisa com esse povo. É daí que eles começam essa ideia de escravizar. E o povo de Israel se torna, então, escravo. Eu não sei se você sabe da história, mas quem conhece? Deus envia quantas pragas? Oi? Até se vocês estão tímidos. Não, você que nos visita, você vai ficar tímido, não. Tem uma coisa que nós não somos, é tímido. Você está vendo esse rapaz introduzindo a palavra, e tu pensa assim, né? Tá muito sério isso aqui, o silêncio reinou. Nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja muito silenciosa na hora de ouvir a palavra. A atenção fica toda para a palavra. Mas foram quantas pragas, Kátia? 10. 10 pragas. Ok, gente, até Felipe sabem. Não... Vocês esqueceram a historinha, não, né? Não, agora eu vou começar a contar a história. Aí, André, 10 pragas. Agora, valendo um salgado na cantina, a 10ª praga foi qual? Ai, meu Deus, os primogênitos morreram. Não vou dar para ninguém, que alguns aí começaram a falar depois que viram que não ia rolar. Os primogênitos começam a morrer no Egito. É nesse momento que a Páscoa é estabelecida. Agora, pega os detalhes aí no seu coração, bota esses detalhes, é sobre eles que eu vou falar. A Páscoa, ela passou a ser o primeiro mês, como se fosse o nosso janeiro, do calendário religioso de Israel. Israel segue em 12 calendários. Quantos sabiam disso aqui? Levanta a mão. Poucos. Não vou também falar sobre isso, é muito complicado. Lunar e solar são 2 calendários e o nosso, por exemplo, a Páscoa nossa tem diferença um pouco. Você percebe que Israel, o ano novo deles é em setembro, mais ou menos. Não é dezembro. Então, só para você entender, não dá bug na tua mente, não. Fica tranquilo, os meses não são janeiro, fevereiro, março, abril, não.
é outro tipo de nome. Então, na Páscoa, quando Deus ele começa a trabalhar, está tudo em Êxodo 12, ele começa a chamar o mês da Páscoa de o primeiro mês. Acompanhou aí? Guardou? É o começo. Ele fala, para vocês, o calendário, obrigado, o calendário vai passar a contar disso. Esse será o primeiro mês da vida de vocês, da história de vocês comigo. No 10º dia desse primeiro mês, um cordeiro ele era separado. Deus ele mandou o povo separar um cordeiro e era tão legal que se você não tivesse um, você poderia chamar o seu vizinho, pegar um cordeiro do tamanho que fosse a fome de todos, atendessem a todos e comer juntos. Mas todo mundo tinha que separar, ou um cabrito ou um cordeiro. No dia 14, eu vou falar mais fácil aqui para todos acessarem, no cair da tarde, eles matavam esse cordeiro e comiam em família. As famílias eram orientadas a pegar agora esse sangue, foi assim a primeira celebração. Por favor, guarda esses detalhes, eu não estou te dando uma aula, não. Vai por mim, isso são detalhes preciosos para a gente entrar no que tem isso aplicável na nossa vida. Eles pegam aquele sangue do cordeiro que eles acabaram de matar, de sacrificar, e então eles passam no umbral da porta, e ali Deus ele livrava o povo judeu da morte que haveria de chegar lá no Egito, nos primogênitos de cada família. A partir do dia 14 até o dia 21, Deus dá data e isso tudo tem motivo. Começa uma outra celebração que é a extensão da Páscoa, que está tudo em Êxodo 12, que é a festa dos pães asmos. Eles estendiam não comendo pão com fermento. Então está tudo interligado. Guardou esses detalhes? Primeiro mês seria esse. 10º dia, cordeiro separado. 14º, o cordeiro era morto e comido. A partir daí, começavam as celebrações dos pães asmos. É sobre isso que eu quero falar. Que detalhes são esses? Esses detalhes têm tudo a ver com Jesus. Hoje nós vamos falar sobre essa liberdade, como isso a gente pode desfrutar. Eu não quero te dar uma aula, volto a dizer, eu vou ser repetitivo nisso. Eu quero que você acesse comigo uma fé para ser livre. Eu não sei a cadeia que você se encontra. Teve uma vez que uma amiga me chamou, ela é cristã há anos. Ela chorou e falou assim, Jefferson, eu preciso confessar algo para você que eu não tenho coragem para ninguém. E eu falei assim, tudo bem, pode ficar tranquila, tal. E eu preparei ela ali e falei assim, pode falar, e você está, sua situação, sua confissão está guardada comigo. E ela contou uma coisa tão boba que prendia ela há anos, só que ninguém sabia. E ela se emocionou, chorou, ela falou assim, como é bom poder falar isso. Você não tem noção, aquela pessoa era uma cristã genuína. Eu não diria que ela era mentirosa, frequentante de igreja, crente. Ela era uma seguidora de Jesus e até hoje é. A questão é que ela tinha algo que aprendia e que nada fazia com que ela saísse daquilo. Você acha que eu fiz o quê? Apliquei psicologia? Apliquei alguma técnica? Não, eu falei do evangelho para ela, novamente. E quando ela entendeu o que tinha em Jesus disponível e creu nisso, ela passou a desfrutar de uma liberdade e até hoje a gente mantém uma amizade. Hoje não tão próximo, que éramos amigos de trabalho. Mas se eu mando uma mensagem, ela fala, que saudade de você, e começa todo aquele calor novamente de amizade. Então tudo começa na sua vida pela liberdade. Deus ele começou a falar assim, o calendário será zerado para vocês. Não importa o que vocês seguiam, eu quero dar para vocês o início de tudo. O começo de vocês é a liberdade de vocês. Vocês começam comigo e a sua história começa a partir da liberdade. Eu vou pôr vocês em liberdade e a partir daí, eu quero que vocês comecem a contar a vida de vocês. É como se no dia do teu batismo você tivesse assinado lá e falado assim, nasci de novo, literalmente. Então, para mim, eu conto do zero. É isso que Deus está falando. Conte do zero, reinicie, não importa em que mês vocês estão, esse será para vocês o começo de tudo. E, querido, eu não estou apenas aqui alegorizando. João capítulo 8, verso 31, esse texto acabou ficando famoso na época da campanha do presidente anterior, mas é um texto tão poderoso e que pena que ele foi metido em política.
O verso 31 de João 8 diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Por favor, ele diz a quem creu. Você entendeu isso? A pessoa falou assim: eu assimilei o que você acabou de falar. Eu peguei para mim, é verdade. Crer é por crédito. Ele falou: isso é para mim, eu quero, é verdade o que você acaba de falar. O problema é que a mensagem estreitou. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. Eles responderam. Olha o que acontece, os que haviam crido, que estão ouvindo isso. Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Só aí você já acabou de ler que eles foram escravos no Egito. Sem contar as inúmeras outras nações que escravizaram toda aquela nação ao redor de Israel, que você está aí acompanhando o noticiário que odeiam eles até hoje. Então, por favor, nunca foi assim. Mas eles se olham e falam, desculpa, mas nós nunca servimos a ninguém, nós somos livres. Aí ele diz, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, verdadeiramente sereis. É interessante que a mensagem de liberdade, ela sempre incomodou. Ela sempre promoveu uma repulsa. Os homens sempre falaram, desculpa, livre, eu estou precisando ser livre, é isso que você está me dizendo? Deixa eu te contar uma coisa. Em termos de crença, meu papel não é agradar ninguém. É falar para os homens que eles têm suas prisões e mostrar como para que eles sejam livres. É esse o caminho do evangelho. Nós, como cristãos, o que a gente faz no mundo, o que Jesus deixou a gente para fazer, nós estamos aqui para mostrar às pessoas de que sim, o mundo está escravizado. De que sim, pode parecer prazeroso, mas o pecado é um lugar de escravidão. É interessante que quando Jesus é indagado ali, vem cá, como assim nós seremos livres? Você está trazendo uma mensagem de liberdade. Quem disse que precisamos ser livres? Nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Você sabe com quem você está falando? Jesus não vira e fala assim, e o Egito? Jesus não quebra o diálogo deles com o maior argumento, só o Egito, a história mais manchada do povo de Israel. 4 séculos e meio de escravidão. Já seria suficiente para calar eles, falar, como que vocês não são escravos? Vocês são muito mais escravos do que vocês pensam. Então Jesus ele aponta para a escravidão maior do homem. Que ele diz, em verdade, digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele não diz que o pecado é um lugar onde nós vamos porque somos moralmente questionáveis, porque foi assim que fomos ensinados. Fomos ensinados que o homem é mulherengo, então eu sou mulherengo porque meu pai me ensinou assim. Eu não consigo ser fiel porque eu sou assim. Não, mas eu gosto de ser assim. Querido, desculpa, mas você não entende o pecado. Esse é o papel do evangelho, é falar, você está preso. E desculpa, tem liberdade para você. E vai por mim, provavelmente você não vai gostar dessa mensagem, nunca foi. Nunca foi agradável dizer para alguém assim, desculpa, você não é uma vítima, você é um vilão. Isso não é nem do nosso tempo. Nosso tempo vitimiza todo mundo, vitimiza bandido. Se o bandido roubou, porque, coitado, ele não tem. Quantas coisas eu não possuo, você não possui, nem por isso a gente pega uma arma e sai para a rua para ganhar. Lá, desde o nosso Antigo Testamento, Davi, ele chega no Salmo 18, verso 2, e chama Deus de meu libertador. Ele fala, ele é meu libertador. Dentre tantas coisas, ele fala, Deus me põe em liberdade. A pergunta que não quer calar é, você conhece Davi, a história dele? Um grande guerreiro que venceu todo tipo de povo, inclusive os filisteus, eu ia falar fariseus, os filisteus que eram um dos maiores escravizadores do povo de Israel. Você sabe onde eles ficavam? Na faixa de Gaza. Hoje em dia está tão fácil falar da Bíblia. Vocês estão todo mundo, Gaza. Ali, aquele territóriozinho, os filisteus ficavam ali. Um dos maiores conquistadores. O seu filho fica com o reino pacificado. De que ele chama de libertador? É óbvio que ele está olhando para Deus e falando, tem cadeias que só Deus quebra. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Está correndo para psicólogo? Amém, que o psicólogo te dê a ajuda dele.
está correndo para qualquer tipo outro de terapia, amém. De filosofia, amém. Agora eu vou te falar uma coisa, te pôr em liberdade só um pode. Aquele que fez a tua alma para voar, aquele que fez a tua alma para se desenvolver. Deus não fez a nossa alma para ser complicada, em crise, confusa, sem paz. Nós não habitamos bem o nosso corpo sem sensação de paz. E você entende que a paz, ela é essa calmaria que pode ter um lugar calmo, silenciado, mas se você não está em paz, você está ouvindo gritos num lugar que não tem um sequer barulho. Eu amo num lugar que... Eu moro num lugar hoje que aprendi a me apaixonar. Eu ouço grilo, irmão. De vez em quando um caminhão passando e outro. Mas grilo, grilo. Chego agora em casa, não tem nada, não tem uma viva alma. Senhor, é isso. Eu amo isso. Porque, de coração, vai parecer filosófico, mas isso revela tanto quanto a nossa alma é barulhenta. Tem gente que tem que pôr ruído em tudo. Você chega na casa dela, ela quer fazer um discipulado com televisão ligada. Me explica isso. Que alma perturbada é essa sua? Que tem que ter barulhos, ruídos, interferências. Então, Deus não fez a sua alma para habitar o caos, Ele não fez você para oscilar emocionalmente. Isso tudo foi questão do pecado. Toda doença emocional é fruto do pecado? Não, no sentido de que alguém peque e por isso fique doente emocionalmente. Está depressivo, viu? Pecou. Não, não é isso que eu estou falando. Mas se tem uma das coisas que você pode entender que o ser humano ficou disfuncional após o pecado. Antes do pecado não existiria ansiedade, TDAH, qualquer outro tipo de transtorno da sua alma. Nenhuma outra questão disfuncional em você haveria se não houvesse o pecado. Tudo se explica na entrada do pecado no mundo. Tudo se explica que o ser humano passou a ficar deteriorado. Então, se alguém não te contou, se você não estava nem aí para seus pecados, pastor, eu peco, eu erro, eu não sou cristão. Eu sinto que eu fiz um negócio errado ou outro, pastor. Eu não sou besta, eu sou inteligente. Eu sei que trair não é certo. Sim. Assim como eu já ouvi de várias outras pessoas confissão o tempo todo e a pessoa fala, eu sei que está errado. O problema não é saber. O problema é o que fazer com que se sabe. Você sabe que está errado e como é que você se livra disso? Como é que você se põe em liberdade? Você tem essa autoridade? Você pode melhorar de vida, isso aí eu não vou negar. Você pode ser uma pessoa boa e não ser cristão, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem coisas morais, pais, olha para mim aqui, não depende de cristianismo não. Se você implantar padrões no seu filho, até o que é bom nele, até a justiça, por exemplo, tem indivíduos que são extremamente justos. Qual é o problema? Eles acham que podem aplicar a justiça com as próprias mãos. E não é porque eles são maus, é porque na cabeça dele a justiça é um valor que ele tem. Ele não sabe equilibrar isso de dentro dele e santificar o seu ser. A santidade, ela não é apenas o não pecar, é o desenvolvimento do ser humano. O quanto que o ser humano, a palavra santo, é o quanto que eu sou dedicado, e o quanto eu sou dedicado desenvolve em mim características. Por isso que a gente atrelou tanto santidade a não pecar, ou santidade a não ter certas coisas na nossa vida, certas práticas. Então, não é porque o indivíduo não é cristão que ele pode mentir, que ele pode não sei o quê. Tem uma vez que eu estava no meu trabalho, quem é daqui da igreja conhece o assunto. Estou lá, entrei na porta, tomei um susto. A padaria estava toda limpa. Cadê padeiro, auxiliares? Éramos muitos. Quando eu olho, gente, aquele zum, 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 atrás do forno, gente, um monte de homem. Aí eu fiz assim, ó, na porta. Pensei que estava acontecendo alguma coisa. Eu não sou bobo, um negócio elétrico, né? Vou lá, meter a cara, né? Dei aquela olhada e falei, galera, o que está acontecendo aí, gente? Ele, não, vem aqui não, que tu é cristão. Olhei e falei, Pô, a gente está vendo uma revista aqui. Falei, pô, vocês são casados. Cara, tem tanta dificuldade de ver a mulher nua. A pessoa não percebe o quanto ela é doente, o quanto ela é viciada, o quanto ela é presa, cativa, ela não consegue ter outra estrutura e ela não vê isso. Quem conta, gente? Quem conta os danos que isso causa a uma mente? Imagina se nós fôssemos nos relacionar e todo mundo tem relação apenas de prazer, de olhar o outro, de querer o corpo do outro, você não vê alma,
Você não tem uma alma, não sei se você sabe, dentro das mulheres, homens, tem uma alma, tem uma pessoa ali dentro. E cá para nós, a mulher pode até ir pelo prazer com você, mas ela vai começar a se sentir suja e usada. Em algum momento ela vai falar: "Isso não está dando certo não". Eu estou te ensinando, apesar de eu não estar falando para cristãos agora. Então não tem nada a ver. O que eu me refiro é, depois que você erra, as suas falhas, o que que você faz com elas? Como elas são limpas? E eu não sei se você sabe, sendo cristão ou não, tu pode querer a religião que tu quiser se esconder nela. Inclusive se esconder, pegando isso aqui, tornando isso uma religião. O que que vai acontecer aqui? Nada. Você não vai mudar. E talvez Deus não vai pisar a mão em você, e você talvez vai até melhorar. Olha só, tem muito cristão melhorado. Desculpa, aproveitando esse ambiente de visitante. Querido, me perdoe pelos cristãos melhorados que você conhece. Você sabe que ele não é um cristão, mas ele é melhorado. Ele usa uma roupa de crente, ele fala como crente, tem aqueles jargões, aquelas coisas chatas. Ele parece um ET para não te mostrar que ele é um ser humano e a carnalidade fica lá. Você vê, fala, cara, e é crente. É o que mais eu ouço, eu não posso falar que eu sou. Não pode chegar no ouvido das pessoas que eu sou pastor, que é já alguma coisa apontando a igreja, falando daquilo que a igreja não é. E tu fica assim, meu Deus do céu, o cara sabe que eu não sou pastor de todo mundo? O cara sabe que eu não tenho nem paciência, talvez eu não estou querendo falar de crente agora. Tinha um cara me contando dos problemas dele, eu lá consolando ele, ajudando ele. De repente ele virou e falou assim, e é crente, hein? Apontou para mim. Ele queria dizer, entendeu? Os caras que eu estou te contando são crentes. Por que ele não ficou só nos casos que já estava ruim? Eu estava ali, meu amigo, que situação de gente que não pagou e é crente. Aí tu se pergunta, não tem nada a ver. A questão é, esse crente, ele mantém a chama viva do que aconteceu com ele, a experiência dele foi real. Ele começou, o início dele foi libertação, ou ele ainda é um cativo, ou ele ainda é um escravo, ele ainda não resetou a vida dele, o calendário não mudou, é o mesmo. Ele ainda sente lá, ele ainda tem as datas muito vivas, do dia em que encontrou a sua amante, sei lá o que é que ele mantém vivo no calendário dele. O problema é, Páscoa é zerar. Deus vira e fala assim, recomeça o calendário, reseta, é o primeiro mês para vocês. A partir disso que começa toda a minha história com você. Então, gente, presta atenção, Deus é o maior interessado em nos pôr em liberdade, não se contente com menos. Ele é o maior interessado. Já pensou você contar com uma disposição de Deus para fazer algo? Então, ele quer você livre. Então, liberdade é uma coisa que você pode ter. Não é difícil, não é complicado, não é, meu Deus, um cristão de verdade é uma coisa difícil de achar, pastor. Não, querido, não é difícil. Mas vou te garantir uma coisa, eu quero te pedir ajuda aí, você que visita, você que vai sair daqui hoje não quer ser um cristão. Quando você olhar lá fora e ver umas coisas ruins, aquilo lá não somos nós, não. Jesus faz coisa melhor. A obra de Jesus é boa. Você está entendendo? A obra que Cristo faz, ela é transformadora. Ela não é melhoria, ela não é guaribada, ela não é um jeitinho. Jesus não é aquele que fala assim, isso aí dá para fazer um jeitinho aqui? Não, Jesus ele refaz, ele reseta, ele recomeça. Então, Páscoa é reset. Páscoa é, vamos zerar, é o único lugar que você pode ter aquilo que você fala quando está arrependido. Quem nunca? Eu já falei, não sei se você também. Se eu pudesse voltar. Ah, se eu pudesse. Tu sente dor, tu fala assim, naquele dia, naquele momento. Ah, se eu pudesse voltar ali no ato do meu pecado, daquela situação, quando eu entrei naquela desgraça. Meu Deus, por que que eu fiz isso? Isso é arrependimento, é quando tu fala, se eu pudesse voltar. Jesus, ele pode te dar essa oportunidade, porque a vida com ele é chamada de novo. O que é? E o nascimento marca o quê, gente? Começo. Hoje nós vamos apresentar duas crianças que estão recém-nascidas, o começo da vida para elas. Então, indo mais fundo, o que Deus queria então na Páscoa? Ele queria que fosse um memorial. Preste atenção, imagina só, que todo dia 10, não pode ser 11, Kátia, todo dia 10 daquele mês específico, que é o primeiro mês para eles de fé, é o calendário religioso, eles vão separar o cordeiro.
Eles vão pegar aquele cordeiro, isso é repetido por anos, até hoje, tá? Eu quero que você entenda isso. Os judeus vão parar de celebrar nenhuma festa. Somos nós cristãos que pegamos umas festas ridículas para botar dentro de igreja. Aquela da árvore, que pisca. Então, essas festas ridículas foi a gente que pegou do paganismo. Querido, não estou falando do símbolo. É ridículo, tem tanta festa poderosa, com princípios, com coisas. Olha só isso aqui. Quando Jesus foi separado para ser preso, no mesmo dia do Cordeiro, quando ele vai morrer, na mesma hora, é tudo ali, no crepúsculo da tarde. Jesus vai escurecer tudo. Vai haver literalmente um eclipse. Jesus vai escurecer. Na morte de Jesus, tudo ficou escuro. É sinistro, é no horário específico, é no horário que está se fazendo sacrifício lá no templo, é no mesmo horário. Jesus está no Gólgota, o templo está de frente. Gente, é tudo interligado. Dia 10, 10 pragas. Tudo isso apontando para a redenção, tudo isso tentando mostrar o ato redentivo de Deus. Deus fala 10. São sempre nesse momento. No dia 10, eles separam. Dia 14, mata. Pega o sangue, passa no umbral. Os filhos vão olhar um sangue de um animal na porta. Aí o que eles vão falar? Pai, por quê? Pai, o que está acontecendo aí? Só que aí o que vai acontecer? Vai entrar a semana, Cadu. Tudo de novo? Vida que segue? Não. Ele fala, após a Páscoa inicia, no 14º dia, quando você começar a comer o cordeiro, inicia um jejum de fermento. Eu não quero nada fermentado. Para lembrar a pressa com que vocês tiveram que sair do Egito, que não deu tempo de fermentar pão e levar pão fermentado com vocês. Não vai ter prazer nessa celebração, vai ter urgência, vai ter lembrança de dor. Então é um memorial. Tem que ser amarrado, tem que ser com detalhe para ser um memorial. Talvez você olhe e fale, pastor, mas nós não estamos no dia 10 hoje. Isso, como eu te falei, não tem um alinhamento entre o nosso calendário e o calendário judaico. Agora, preste atenção nisso aqui. Isso demonstra que houve um ato de libertação e houve um processo de libertação. O ato, Deus faz sair do Egito. O faraó dá o pronto. Vai, sai daqui. Eu não quero mais vocês depois que ele vê o filho morto. Agora olha o que vai acontecer. O povo de Israel ainda vai ter que estender isso comendo sem fermento por 7 dias. Por que disso? Primeiro aos Coríntios, Paulo vai pegar esse princípio no capítulo 5, verso 6. Primeiro aos Coríntios, Paulo fala sobre isso. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Paulo apresenta. Vocês estão uma igreja inchada, orgulhosa. Não é bom. Qual vai ser o argumento de Paulo? Era Páscoa? Não, não era. Mas como Jesus se tornou uma festa eternizada, a gente festeja a Páscoa todo domingo, gente. Hoje o que a gente está fazendo é festa específica. Mas a nossa Páscoa é sempre. Não é bom que esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele está tratando aqui o orgulho, o pecado do orgulho, como um fermento que impacta todo o restante da massa. Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois, olha aí, o que vem depois, ele está falando, Jesus, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Ele falou, já passou o 14º dia. Por que vocês não iniciaram uma vida sem fermento, sem o velho? Por que vocês não iniciaram uma vida limpa se Cristo já foi crucificado? Ele está falando, já teve o Cordeiro Pascual imolado, por que ainda há fermento velho? Vocês não estão entendendo a conexão do princípio. Olha o que Paulo está falando para nós. É interessante que no primeiro dia, no 14º, o povo deveria parar e não fazer obra nenhuma. E ficar por 7 dias, Kátia. Sabe fazendo o quê? Comendo. Só se podia fazer comida, celebração, festa. No 7º dia, no 21º, 7 dias depois do 14, o que eles iam fazer? Eles iam fazer de novo um ajuntamento. De novo uma festa. Olha aqui, cordeiro entregue, festa. Depois de 7 dias, festa. Sabe para quê? Para entender. A obra de vocês foram paralisadas. O que vocês estão celebrando, o que vocês estão desfrutando.
Isso indica para nós um princípio. Eles poderiam comer, ou seja, desfrutar, mas não realizar. Deus fala, nada será feito por vocês nesse período. Vocês só poderão pensar no ato de libertação. De vez em quando, você deveria pegar sua foto de batismo. De vez em quando, você deveria lembrar o seu testemunho. De vez em quando, você deveria pensar como está a sua vida, fazer um antes e depois. De vez em quando, você deveria julgar se você chegou em algum lugar nessa liberdade que Deus, com um ato só, propôs para você. É Páscoa, pães asmos. Tem que ter processo, um ato e depois um processo. Tem que se estender. A festa não podia ficar restrita. Deus está falando, o impacto do que eu vou fazer no 14º dia não pode passar. Gente, tem gente que passa o impacto da ceia, faremos ela hoje. Tem gente que passa o impacto de tudo muito rápido. É muito instantâneo. O indivíduo recebe uma oração, é cheio do Espírito Santo, e de repente aquilo passa, tudo passa, parece que você perde o sabor. É por isso que Deus fala, então vamos fazer o seguinte, o gostoso vai ser o cordeiro, o restante é pão sem fermento. Imagina um pão sem fermento naquele... Agora tem fermentação natural, coisas para se fazer. Mas é um pão que não deu tempo de fermentar e você já fez? Eu fiz. Já fiz coisas com fermento, não estava bom. E vou te falar uma coisa aqui. Fermento faz parte muito daquele processo de pão macio. Então era um pão ressecado, ervas amargas. O cordeiro era o melhor de tudo. Você entendeu? Então nós precisamos acessar essas coisas, está disponível para você. Existe a partir de hoje, como se fosse uma janela, Deus está abrindo oportunidade. Você está celebrando essa memória? Então deixa eu te contar. É como se Deus falasse para você através dessa pregação. Tem algo para acontecer na sua vida. Você precisa entender o ato único. Existe já um ato feito. Deus não vai fazer uma obra por você. Ele já fez. Você tem que entrar nisso. Buscar, conhecer, aprender. O que eu faço? Essa é a pergunta que os homens fizeram para Pedro. Quando eles viram o Espírito Santo enchendo a vida da igreja, falaram, o que eu faço para ter isso? O que a gente faz depois do que a gente fez? Nós crucificamos Jesus, nós estamos tudo errado. O que a gente faz? Essa é a pergunta. O que fazemos após? Agora, tem experiências e mais experiências. Deus talvez marcou a vida de pessoas aqui. Tem pessoas aqui que podem contar testemunhos tremendos. Qual é o problema? O ato único de Deus não desembocou num processo. Ela não tem nada para contar após. Então, ficar na Páscoa, celebrando no domingo, comendo em família, isso tudo é muito gostoso, mas entender que o motivo da Páscoa se estende para uma vida, isso é muito mais poderoso. Então, saiba, Deus não contou com a realização do povo, Deus só falou, só olhe o que eu farei. Vocês vão ficar parados, atados. Vocês não vão matar. Por que Deus não falou assim? Eu vou empoderar vocês, vocês vão sair com espadas e vão matar todos os filhos, os primogênitos do Egito. Ele falou, não. A dureza de Faraó será uma briga entre eu e eles, porque eu vou ferir os seus deuses. Deus não estava ferindo pessoas. Deus estava ferindo, abatendo o orgulho, o apego que o povo judeu tinha a seus deuses. Deus estava brigando com as potestades do Egito, falando, vocês não são palhos para mim. Então eu tenho que mostrar para todo mundo quem eu sou. Deus se fez através de Faraó. Mostrou, revelou o poder de um Deus que há 4 séculos era o povo de Israel, era dele. Mas há 4 séculos, Deus estava lá tranquilo, esperando o clamor do povo. O clamor veio. Deus opera a libertação profunda. Então Deus fala, nessa libertação vocês não terão participação. Vocês apenas desfrutarão. Êxodo 12, versos 26, 27. Está contando o que se faria nas gerações. Tá, passou aquele dia, a libertação aconteceu, o povo entrou no deserto, rodou por 40 anos, entrou na terra prometida, está em Israel, já estão morando em casa. Ele falou, e aí, depois disso, o que vai acontecer? Como que vocês vão se portar? Quando seus filhos perguntarem, que rito, ele chama de repetitivo, rito, coisa que se faz, é este. Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Eles aceitaram. Agora presta atenção aqui.
Por anos, todos os anos, um judeu cresceu ouvindo. Ele olhava o filho. Imagina, meu filho estava perguntando, papai, é a cruz. Jesus vai vir ficar na cruz? Falei, não, filho, Jesus não está mais na cruz, não. Ele está morto? Falei, não, ressuscitou. Aqui, agora. Ele está curioso, tentando entender esse universo aí. Então, imagina, 3 anos, tá? Imagina um judeu todo ano, Kátia. Ele vê que o pai mata um animal, vai lá na porta, passa o sangue. Todo ano. Aí a comida é diferente, eles contam a história. Um dia Deus brigou com o faraó por nós, nos libertou, nos fez livres, e hoje nós somos o povo que somos. Todos os anos. Aí ele falou assim, eu vou dar a historinha para vocês contar. Ele fala, conta que um sacrifício livrou vocês da morte. Você entendeu? Eu não estou melhorando, não. Quando vocês perguntaram, que isso? Por que o sangue do cordeiro está sendo passado na porta quando o filho ficasse espantado? Fala. É a Páscoa, o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então preste atenção. Um judeu ouvia de forma repetitiva, um sacrifício salvou nossas vidas. Um sacrifício salvou nossas vidas. Um sacrifício salvou nossas vidas. Todos os anos isso. Todos os anos de forma repetitiva. Agora, olha que interessante. Vamos acompanhando. Um sacrifício. Gente, está perdendo o poder da confissão? Um dia tu fez no batismo. Sim! Né? Um sacrifício. Agora, o sangue era aplicado aonde? Que era de? Todos os anos, eles viam esse movimento aqui, ó. Te lembra alguma coisa? Vou lá no meu umbral. Todos os anos um sangue na madeira. Todos os anos um sangue na madeira. O pastor está exagerando. Estou não. Jesus está nessa celebração o tempo todo. Vamos seguir, você vai entender. Êxodo 12, 22 diz: peguem os ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia, marquem a viga superior da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e nenhum de vocês saia da porta da casa pela manhã, até pela manhã. Salmo 51, 7, Davi vai orar num salmo de arrependimento, conhecido dos cristãos. Está aí, esse salmo. Mas o verso 7 do Salmo 51 diz o quê? Purifica-me com o... Aí, o sacerdote está aprendendo uma receitinha com Deus. Olha aqui para mim. De como eles fariam uma água para purificar pessoas ou coisas que receberam contaminação. Se tocava num morto, ficava impuro. Impuro é um termo impróprio, não podia se chegar a coisas santas. Olha para mim. Se eles tocavam em alguma coisa, até a mulher no seu período, isso tudo era considerado como impróprio. Que isso, pastor, está me ofendendo? Calma. O sangue de uma mulher que não deu vida, aquela vida é expelida. Não é impura por causa disso, é impuro porque ficou impróprio. Não se utilizou. A proposta da germinação não aconteceu. Então a mulher expele. Então, por favor, antes de se ofender, seja inteligente. Como não houve proveito dos óvulos, Deus falava, essa mulher está imprópria, está impura, ela não cumpriu. Aí, olha só, o sacerdote está recebendo uma receitinha. Sabe qual era a receita? Deveria pegar deixa eu ver se eu lembro, uma novilha de 1 ano, vermelha. Não pode ser pretinha, não pode ser branquinha, não pode ser malhada. Tem que ser vermelha. Aí o que vai acontecer? A novilha vai ter que ser entregue em sacrifício. Olha agora, por favor, Números 19, 5 e 6. A receitinha, olha aí. Eu estou chamando de receitinha porque literalmente é isso, tá? Tem todo um rito por trás disso. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue, os excrementos e tudo será queimado. Era assim que se entregava. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim, e os lançará
no meio do fogo, que queima a novilha. Aí tem todo um ritual. Eles vão pegar essas cinzas. Aí o que vai acontecer? Eles vão pegar essas cinzas, vão para um lugar fora, vão pegar essas cinzas, vão jogar numa água e essa água vai ficar pronta para a próxima coisa que tiver que receber purificação. Só que lá tem madeira, vermelho, 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 sangue, sacrifício. Sempre tem perfeição. Meu irmão, é interessante que pegaram o nosso Senhor Jesus. Em Mateus 27, 28, aqueles soldados romanos o vestiram, arrancaram as roupas dele, deixaram ele nu, cobriram ele com um manto escarlate. Você sabe o que é um escarlate, né? Quando você celebra a Páscoa, quando um judeu celebra a Páscoa, é uma vergonha não achar o tudo da mensagem. Quando Paulo falou, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Paulo sabia como um judeu o que ele estava falando. Quando ele falou assim, tem que começar com os asmos. Depois disso, tem que acontecer alguma coisa. Gente, não era uma coisa tapada aos judeus, era uma coisa escancarada, visível, acessível, revelado. A verdade é que não quiseram ver. E hoje? É por isso que Jesus nos deixa um memorial chamado Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 24 a 26, o apóstolo Paulo está falando de sua experiência quando Jesus, não sabemos em que momento, revela para ele a ceia do Senhor. Ele diz assim, tendo dado graças, o partiu, está falando do pão, e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, ele nos deu na Páscoa um outro memorial. Ele poderia ter errado por uma semana, para cá ou para lá. Não. A Bíblia diz que uma vez Jesus se fala para os seus irmãos que ele não iria à festa dos tabernáculos, uma outra festa. E era celebrada a chuva nesse período. E de repente, a Bíblia diz assim que ele fala que não é a hora dele. Quando a Bíblia diz, o último e grande dia da festa, Jesus levanta, do nada ele vai para o meio da multidão que queria matá-lo, e ele tinha falado para os irmãos, ei, vamos matar, não é minha hora, não vou lá. Só que no último dia da festa, ele vira e fala assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele chama para si e fala que isso era o Espírito Santo que iam receber aqueles que vierem crer nele. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Festa nenhuma foi renegada por Jesus. Ele sempre chegou no meio da festa e falou assim, deixa eu mostrar quem eu sou no meio disso tudo. Quando ele chegou na Páscoa, ele falou, o sacrifício sou eu. O sangue é o meu. A entrega é a minha. Foi Deus quem iniciou esse processo libertador. E o Filho não vai libertar pessoas de escravidão humana. Ainda que seja uma abominação um homem se apossar de um outro homem. Deus não está falando dessa escravidão. Deus não está falando de escravidão de países. Até mesmo outros tipos de escravidão, que não compra, às vezes, descaradamente não oprime, pegando o trabalho daquela pessoa. Mas a maior escravidão foi a que Jesus falou. E ele veio pagar por nós. Ele falou assim, quando vocês pegarem no cálice, pegarem no pão, lembra de mim, lembra do que eu fiz, lembra do que eu sou. Traga isso à memória. Para quê, gente? Para ficar alimentando? Simplesmente para ficar, morreu. Não! A morte do Senhor para nós tem todo um significado. Após ela, após o cordeiro ter sido entregue, iniciou-se um processo. É isso que os apóstolos, é isso que a instrução bíblica queria. Não é que tomássemos um pedaço de pão e comêssemos ou o vinho ou o suco da uva, alguma coisa que procedesse de uva. Era mais, era que o impacto da experiência com Deus, era que o impacto
daquele ato libertador de Deus tivesse uma aplicação na vida daquele povo. Então, o que Jesus está falando não é faça memória de mim para lembrar, porque tem que lembrar. Não, Jesus está falando, lembra do que eu fiz e se impacte novamente. Então, a igreja passou um período pegando todos os domingos e ceando. Todo domingo era ceia. Ceia fazia parte da celebração do culto. Só estudar um pouquinho de história. Nós escolhemos fazer a ceia hoje, porque as duas coisas têm uma conexão extremamente poderosa. Saiba de uma coisa, o Senhor Jesus, Ele está aqui para libertar você, para tirar você de qualquer tipo de cadeia, de opressão. Não tem nada que fique na tua frente. Vai por mim. Não tem nada que comprometa o teu histórico para sempre. Tem um recomeço para você. Não é o fim, não é, pastor, você não sabe. Você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu fiz, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu posso fazer. Eu sei do que Jesus fez. Para mim, isso é tudo que importa. Eu não sei como é que está o seu histórico com Deus. Não sei se você tomou esse tempo aqui, você veio aqui talvez para prestigiar as crianças que serão apresentadas. Sim, está tudo bem. Ninguém está te pressionando a nada. Mas eu quero que você saiba que Deus ele quer que você tome uma postura na sua vida. E datas, momentos, marcam postura. Talvez o teu começo não comece hoje com a Páscoa, mas em algum momento você tem que tomar jeito. Pastor, que jeito? Quando Jesus falou assim, vocês têm que ser livres. O que eles falaram? Nunca servimos a ninguém. Jesus falou assim, sabe qual é o problema? Escravo não fica em casa. Você sabe o que ele estava falando? Não só tinha tipo de escravo, olha aqui para mim, de trabalhos forçados não, gente. Tinham servos que ficavam dentro da casa. Participavam de fazer comida. Ou você acha que o pessoal com mais posse ia para a cozinha? Não. Tinham servas. E não eram escravos. Não eram aquelas escravas lá, dos trabalhos forçosos lá da agricultura, da criação de animais. Jesus vira e fala assim, um servo, ele não fica em casa. João 8, 35. João 8, 35 diz, ó, de novo, o escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Aí ele diz, se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Deixa aí. É isso. Ele não quer te dar uma natureza de participante da casa. Tem gente aqui que, não, eu amo Deus. Jesus foi bom. Ele quer te fazer filho. Ele não quer te fazer uma pessoa que está ali, sabe? Os servos, Kátia, eles participavam de toda aquela casa. Tinham até comida. Não era tão forçado quanto os lá de fora. É 2 níveis. O problema todo é que eles estavam dentro de casa, participavam da criação dos filhos, alimentavam, comiam. Só que chegava um horário, eles falavam assim, por favor, vá para a casa de vocês, e aqui só fica quem? Quem é família. Só fica os filhos. Jesus está falando, um escravo não fica. Pastor, eu entrei para a igreja, fiz o meu melhor, eu estava mudando. Do nada. Um escravo não fica para sempre. Toda escravidão que você carregar, ela vai ser o seu tempo de validade na fé. E por que dura tão pouco a fé de alguns? Eu sou cristão por anos. Por que dura tão pouco? Porque não foi de verdade. Não teve impacto. Não teve mudança de calendário. De fato, meu irmão, eu sei o que é um antes e depois. Sei. Não dá para contar a história aqui agora, mas eu sei. Eu olho para a minha vida e fico assim, meu Deus do céu, o Senhor faz. Ah, se Jesus não entrasse em mim. Talvez você viu muitos servos. Falou assim, está dentro da casa lá. Tem nada de filho. Se pôs o filho. Aí está falando, quem tem natureza, quem tem propriedade, quem tem representatividade. Se ele libertar, você fica livre. Então, só o filho pode trazer um impacto da libertação.
Pastor, libertação. É agora que vai começar aquele momento, né? Vai cair uns demônios aqui, pastor? Se cair é com Jesus, né? Te manda embora e tá tudo certo. Mas eu prefiro o de João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade... Eu prefiro essa libertação. Porque eu já mandei demônio embora da vida de pessoas que entrou de novo. Escravo só fica um pouco na casa, não permanece. Jesus não quer dar libertação momentânea. Jesus não quer dar uma libertação de sensações. Fui naquela igreja e me senti leve. Porque tem hora que a gente tem que sair da igreja pesado. Está em pecado, como é que sai leve de uma igreja? Que desgraça é essa? Que é isso que teu pastor... Como é que essa mensagem combinou com a tua necessidade? Está querendo uma desculpa para mergulhar no pecado? Como é que uma mensagem combina com você? Está querendo uma desculpa para se consagrar menos a Deus, para dar menos para Deus? Como é que a mensagem combinou com você? Se combinou com você, é você e esse pastor da mesma laia. São dois que são servos, não permanecem na casa. Eu não sei você. Dentro da casa eu não quero ser só um servo. Eu quero ser um filho servo. Mas dentro da casa, na perspectiva do texto, eu quero ser um livre. Eu quero ser um livre. Eu quero que o meu Senhor me ponha para desfrutar de tudo que a casa possui. Eu quero poder olhar para casa e falar, é minha, isso aqui é meu. Eu fui feito filho de Deus. Isso aqui não era meu, eu não possuí isso aqui, mas agora eu possuo. Esse senso de possuir, de ter, de falar, é meu, isso aqui é meu. Eu entendi, não é meu isso aqui não, tá, gente? Você entendeu? A casa do Pai. Tudo que o Pai tem para nós. Para de mendigar a oração dos outros. Bata a mão aqui na minha cabeça, pastor. Estou me sentindo inquieto. Meu irmão, tem um mar de paz para você. Tem um Espírito Santo que só veio para trazer fruto. Tem tudo isso no banquete. Você quer o quê? O bombom do céu? Você quer uma balinha de açúcar do céu? Você quer o quê? Que Jesus te abençoe para que tenha um emprego? Não menosprezando sua necessidade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, diante de toda a mesa posta, você se contenta com um copo de água?